Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículos de números 30 e 31. Serão aqueles que nós haveremos de ler. João, capítulo 20, versículos de números 30 e 31. Diz assim a Escritura: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Podeis assentar. Normalmente, irmãos, nos cultos comemorativos da Reforma Protestante, eu prego sobre a justificação pela fé, que foi o coração da Reforma, a mensagem que foi o estopim dos acontecimentos, que para Lutero consistia na própria verdade acerca da nossa salvação. Mas nesta noite eu gostaria de fazer diferente. Gostaria de enfatizar não a justificação pela fé, mas a exclusividade das Escrituras Sagradas. O princípio da reforma do somente a Escritura, a Bíblia como nossa única regra de fé e de prática, a doutrina a que assentimos, a regra do nosso proceder, nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Elas são para nós a revelação de Deus, verbalmente inspirada. A Escritura para nós é infalível e é a fonte segura do conhecimento do propósito de Deus para a história e do plano de Deus para a nossa salvação. Não cremos que haja outra fonte com igual autoridade. Não cremos em revelações de caráter doutrinário que lhes sejam adicionais. Para nós, o está escrito é a nossa palavra de ordem. Jesus enfrentou Satanás no deserto dizendo: está escrito. Jesus respondeu a perguntas de saduceus e fariseus dizendo: não lestes nas Escrituras? Os evangelistas, os 4 que narraram a vida de Cristo, procuraram mostrar que ele era o Messias, assinalando em cada fato de sua vida que aquilo acontecera para que se cumprisse a Escritura, o que fora dito por algum profeta do Velho Testamento. Portanto, os que narraram a história de Jesus, o próprio Jesus, nas suas disputas com fariseus, saduceus e com o diabo, utilizaram-se das Escrituras Sagradas. Lá em Romanos capítulo 10, a Bíblia diz que a fé pela qual nós somos salvos, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E para Paulo está claro que a palavra de Deus é a Escritura, porque até para dizer isso, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, ele recorre à Escritura. Ele lembra que Isaías havia dito: como crerão se não há quem pregue? E quem pregará se não for enviado? Ele cita um texto do livro do profeta Isaías, o apóstolo Paulo, para assinalar que a fé salvífica vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Portanto, a nossa fé não é cega, a nossa fé não é uma aposta, nós não adivinhamos o Jesus em quem havemos de crer, nós não imaginamos
quem é Jesus segundo nossa opinião, posição pessoal. Nós cremos no Cristo revelado pelas Escrituras, no Cristo de Deus. Nós cremos em Jesus conforme a Escritura Sagrada. Portanto, não é possível a fé em Jesus, que conduz à salvação, sem que haja o conhecimento daquilo que está escrito na Bíblia. Nós temos algumas passagens que nos ajudarão a ver isso claramente. Por exemplo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo de número 15, Paulo diz assim a Timóteo: e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo fala a Timóteo das Escrituras, obviamente as que Timóteo já tinha eram as Escrituras do Velho Testamento e as cartas de Paulo que ele já podia ter acesso. E ele diz que desde a meninice Timóteo conhecia as Escrituras que poderiam instruí-lo, fazê-lo sábio para conhecimento da salvação que é pela fé em Jesus. Portanto, a fé pela qual somos salvos em Jesus, ela vem daquilo que é dito na palavra de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: no capítulo de número 8, quando Filipe evangeliza o eunuco, diz assim o verso 35: então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Note, foi começando nessa escritura, quer dizer que ele passou por outras partes da mesma escritura, mas foi através da escritura que ele anunciou para o eunuco a Jesus. O próprio Cristo ressuscitado apareceu aos discípulos e mostrou que tudo que dele havia sido dito no Velho Testamento cumprira-se, a fim de que a fé deles fosse baseada na Escritura. Em Lucas, a Bíblia Sagrada vai dizer o seguinte, no capítulo 24, versículos 44, 45, 46 e 47, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O próprio Cristo convalidou a sua própria revelação nas Escrituras do Velho Testamento. Os apóstolos anunciavam a Cristo, como o fez Filipe, o evangelista, a partir das Escrituras. Paulo disse a Timóteo que as Escrituras que ele aprendera desde a meninice poderiam fazê-lo sábio para a salvação que é pela fé em Cristo Jesus. Por que esta doutrina foi tão importante para a reforma? Por que a cristandade romanista, o catolicismo romano, não a tinha, como se vê tão claramente aqui na Bíblia? De que maneira o catolicismo cria para Lutero ter que enfatizar a exclusividade da Escritura como fonte de fé? O catolicismo romano ensinava duas coisas. Aliás, vou dizer três. Primeiro, que além da Bíblia Sagrada, haveria uma tradição oral, coisas que os apóstolos instruíram a igreja a fazer, mas não escreveram. E que essa coisa eles teriam dito àqueles a quem eles ordenaram, que seriam os primeiros bispos.
E estes bispos passariam essa informação aos bispos subsequentes. E o povo comum só tinha a Escritura, mas não tinha essas informações orais, transmitidas verbalmente, mas não escritas. Então eles precisavam se socorrer dos bispos, acreditar naquilo que os bispos dissessem. E eles afirmariam que esta informação complementar lhes teria sido dada pelos apóstolos numa relação de subsequência histórica, sem que os apóstolos tivessem escrito isso na Bíblia. Obviamente uma superstição, uma lenda que eles forjaram para manter o povo subjugado pela autoridade dos bispos. Também a igreja romana dizia que os concílios, e maximamente o Papa, que era infalível, poderia não somente dar a interpretação única, correta da Escritura e da tradição, mas poderiam trazer novas informações. O Papa, assim como os apóstolos, poderiam trazer novas revelações de Deus. E a última coisa que o catolicismo dizia naquele tempo de modo implícito, com um teólogo do século XIX, de forma explícita, é o que o catolicismo chamou de teoria do desenvolvimento do dogma, que teriam coisas que na época dos apóstolos não existiam, mas no processo histórico a igreja desenvolveu novos dogmas. Por exemplo, a assunção de Maria ao céu não está na Bíblia. Mesmo quando isso apareceu como sendo uma tradição oral, havia divergências. Uns diziam que ela tinha morrido em Éfeso, tinha ressuscitado e assunta ela foi aos céus com o corpo ressuscitado. Outros diziam que ela foi ressuscitada do jeito que estava, sem passar pela morte, o que terminou por prevalecer. Então eles dizem, no começo aquela discussão, se foi desse jeito, daquele jeito, era aceitável, mas ao longo do processo histórico a igreja se inclinou numa direção, excluiu a outra possibilidade, e portanto os dogmas estariam em desenvolvimento. O texto que eu li nessa noite geralmente é citado pelos católicos para sustentar que a Bíblia não é suficiente. Vamos ler o texto, versículo 30 de João 20. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. A igreja de Roma então diz, estão vendo, houve coisas que Jesus fez que não estão registradas aqui. É verdade, não caberiam no mundo inteiro se todas as coisas fossem registradas. Jesus fez muito mais, mas note, ele não está dizendo que Jesus ensinou muito mais. Os milagres de Jesus que estão aqui narrados são bastantes, porque eu não preciso dizer que Jesus curou quantos cegos, basta-me saber que ele curou os cegos, que ele curou os surdos, os mudos. Eu não preciso entrar no detalhe de cada surdo, mudo que ele curou, paralítico, basta eu ter alguns exemplos para saber. Não está dizendo João que teve coisas que ele disse que não estão aqui, mas coisas que ele fez que não foram narradas. Mas veja o versículo 31, estas, porém, foram escritas para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João está dizendo que ele fez coisas além daquilo que está aqui, mas as coisas que ele escreveu são bastante, são suficientes para nos levar à fé em Jesus Cristo, e aquela fé pela qual nós vamos ter vida eterna em seu nome. João está dizendo, ele fez muitas mais coisas, mas o que é necessário para a nossa salvação, o que é necessário para a nossa fé, nós temos aqui. Veja lá em João, no capítulo de número 5, o que Jesus disse aos fariseus, versículo 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna,
e são elas que de mim testificam. Jesus está dizendo aqui claramente que através do exame das Escrituras se poderá saber sobre ele, e que as Escrituras têm o conhecimento necessário para a vida eterna. Jesus disse outra coisa importante em Mateus, capítulo de número 23, versículo 22, desculpe-me. Mateus 22, no verso 29, Jesus disse o seguinte aos saduceus: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Note, Jesus não disse: vocês erram por não conhecer a tradição. Jesus não disse: vocês erram por não conhecerem o que um bispo, um papa acrescenta. Vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não está mencionada aqui tradição como algo que nós deveríamos ter que conhecer. O apóstolo Paulo, quando pregava, ficava satisfeito de que seus ouvintes examinassem as Escrituras para saberem se ele estava dizendo a verdade. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 11, diz assim, o apóstolo Paulo, note, Lucas elogia os de Tessalônica e maximamente os bereanos. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, os bereanos, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Nós percebemos aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo e Lucas, que é o que está contando a história, consideravam as Escrituras acima deles. Dentro da visão católico-romana, a pessoa não pode aprender a Bíblia corretamente senão através do bispo. Não tem informações completas, porque nem tudo estaria na Escritura, mas o bispo teria as informações da tradição oral. Logo, um membro nunca poderia, da igreja romana, aventurar-se a examinar aquilo que um bispo, maximamente um papa, fosse dizer. Mas o apóstolo Paulo está elogiando, Lucas está elogiando os de Bereia, porque receberam o que Paulo disse de bom grado, mas examinaram nas Escrituras para confirmar, as Escrituras estariam acima de Paulo. Na carta aos Gálatas, Paulo mostra, irmãos, que não se deve aceitar a pregação pela autoridade da igreja ou do pregador, mas se deve reconhecer a autoridade do pregador por causa da Escritura que ele prega. Paulo diz aos Gálatas no capítulo 1, ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além deste que vos anunciei, seja anátema, amaldiçoado. Note, Paulo então está dizendo que o evangelho é maior do que ele. Se ele fosse mudar o evangelho, ele que teria que ser amaldiçoado, ainda que fosse ele ou um anjo, não existe autoridade capaz de mudar, adaptar o evangelho. Ainda que eu mesmo, um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho além deste, seja anátema. E quando Paulo diz isso, a gente vê que não tem a evolução do dogma. A doutrina católica de que outros dogmas ao longo do processo histórico iriam se formar. Paulo fala como se estivesse completo já o que se tinha para dizer naquele tempo, que os apóstolos tivessem dito tudo. Ele diz: se alguém pregar outro, se alguém pregar a mais, então não viria nada de novo. O que eles estavam pregando era a mensagem completa, não haveria um papa para ter uma nova revelação aditiva. Nós vemos também isso em Romanos, no capítulo de número 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Se Paulo diz isso, é porque a doutrina que eles haviam aprendido estava encerrada.
Não haveria novas doutrinas, porque ele está dizendo, olha, fiquem com aquilo que vocês aprenderam. Ele diz também isso a Timóteo, permanece naquilo que tu aprendeste. Se alguém se desviar, diz que vocês aprenderam, então se afastem dele. Paulo não falava como se a porta da revelação estivesse aberta para novas revelações no processo histórico. Ele fala como se já estivesse encerrado. Aquilo que vocês aprenderam, permaneçam nisso. Não vai ter mais nada. Se alguém se desviar daquilo que vocês aprenderam, se afastem deles. Se alguém anunciar outro evangelho além deste, seja anátema. Não há, portanto, nenhuma noção de desenvolvimento do dogma, mas há a ideia de que a mensagem está completa. A Igreja de Roma costuma citar uma passagem também, que está lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segundo aos Tessalonicenses 2, verso de número 15, diz assim: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Alguns dizem, estão vendo, Paulo está falando para eles guardarem tradições, e fala de duas: daquilo que foi escrito e daquilo que foi falado. Mas escutem bem, meus amados irmãos, a palavra tradição quer dizer simplesmente aquilo que é transmitido. A escritura é uma tradição, foi nos transmitida de forma escrita. Nós temos objeção à existência de uma tradição oral, não escrita, falada, que complemente a Bíblia. Mas Paulo não está falando aqui de uma tradição que complementa a Bíblia. Ele está dizendo o seguinte: guardem as tradições que eu passei para vocês. E passei de duas formas: de forma escrita e de forma falada. Claro, antes de termos a escrita do Novo Testamento, nós tivemos a pregação oral dos apóstolos. Mas a questão é que o que eles escreveram era aquilo que eles pregavam. Então ele está dizendo, guardem as tradições, as mesmas tradições que foram transmitidas das duas formas, oral e falada. Primeiro aquela igreja ouviu, e agora Paulo estava escrevendo o que ele falou de forma escrita. Então não é guarde a tradição escrita e outra falada, guardem as tradições que foram transmitidas a vocês de forma escrita e também falada, a mesma mensagem. João, na sua epístola, o João de quem lemos há pouco, dizer que o que ele escreveu era suficiente para que nós pudéssemos crer em Jesus e ter nele a vida eterna. João disse na sua epístola também coisas importantes sobre isso. Aliás, João é um dos que fala mais sobre o só Escritura. Veja o que João diz. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 2 e 3. Porque a vida foi manifestada, ele está se referindo a Jesus, é a vida eterna. E nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus é a vida eterna, recebendo-o, nós temos vida eterna. Aí ele diz, o que vimos e ouvimos de Jesus, isso vos anunciamos, pregamos de forma oral, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Agora veja o verso 4, estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Então João está dizendo, o que nós vimos e ouvimos de Jesus, nós pregamos. E o que nós pregamos para a alegria de vocês ficar completa, o gozo se cumpra, o que nós pregamos, nós vos escrevemos. Vocês têm de forma registrada, de forma escrita. João ainda diz o seguinte, no capítulo de número 5, versículo de número 13, estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna,
e para que creais no nome do Filho de Deus. João diz: o que nós estamos escrevendo é suficiente para você, crente, saber que tem a vida eterna, para que você creia no nome do Filho de Deus. Mais uma vez veremos João no final do livro do Apocalipse. Foi ele quem escreveu o Apocalipse. E nós temos o seguinte, Apocalipse 22, versículos 18 e 19. João diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. João diz: nada se deve acrescentar, nada se deve tirar. Mas a igreja romana recentemente trouxe um outro argumento que até assustaria a igreja romana do passado. Ela disse o seguinte, eles vêm dizendo o seguinte, que foi a igreja que decidiu, como se fosse uma decisão de vontade dos bispos, do Papa, aceitar o Velho Testamento dos judeus, e foi ela que decidiu que livros iriam compor o Novo Testamento. O que a igreja romana quer dizer é o seguinte: olha, naquele tempo existiam muitos livros falsos, Evangelho de Tomé, carta de não sei quem, mas que não eram realmente de apóstolos. E foi a igreja que decidiu que livros fariam parte do Novo Testamento. Então ela diz: se a igreja decidiu quais os livros do Novo Testamento, então você tem que aceitar a interpretação que a igreja vai dar a esses livros, porque você nem saberia quais eram os livros do Novo Testamento se a igreja não tivesse deliberado sobre quais eram estes livros. Você não saberia quais eram os livros se ela não tivesse decidido. Se ela decidiu quais são os livros, ela pode decidir acrescentar novas informações. Você nem teria, diz ela, a Bíblia, se não fosse a igreja. Então você tem que aceitar o que a igreja diz. Esse argumento, irmãos, é falso em todos os sentidos. Primeiramente, não foi a igreja que nos deu o Velho Testamento. Foram os judeus. O Velho Testamento não foi revelado à igreja, não havia igreja no Velho Testamento. Mas o povo de Israel, Jesus citava as escrituras do Velho Testamento, ele as reconheceu, os apóstolos citavam, as reconheceram. Não havia igreja romana naquele tempo. Lá na carta aos Romanos, capítulo 3, Paulo diz o seguinte, versos 1 e 2: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí ele diz: muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então foi primeiramente aos judeus que Deus confiou as suas palavras, o Velho Testamento. Em relação ao Novo Testamento, é bom que se diga, irmãos, que quando um apóstolo chegava e pregava, por exemplo, aos gentios, aos pagãos, aqueles gentios não reconheciam a autoridade de Paulo. Eles não eram cristãos. Mas quando Paulo pregava, a palavra operava no coração deles e eles reconheciam que aquela palavra era de Deus. Para eles saberem que aquela pregação de Paulo, oral, era inspirada por Deus, eles não precisaram de um concílio. O Espírito Santo é que dava testemunho no coração deles. Lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo deixa isso muito claro, de como a palavra operou por si mesma, para trazer convicção
as pessoas. 1 aos Tessalonicenses 2,13. Por isso damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Não foi um concílio de bispos ou um papa que determinou que livros iriam compor o Novo Testamento. Foram os crentes que pelo Espírito Santo sentiram o testemunho da palavra. Assim como quando Paulo pregou aos gentios, os gentios não reconheciam a autoridade de Paulo preliminarmente. Estavam ouvindo um estranho, mas a palavra lhes chegava ao coração e eles sabiam que era de Deus, por convicção no Espírito Santo. No ano 150, portanto, bem próximo aos apóstolos, o Código Muratoriano já rolava os livros do Novo Testamento. Não havia existido nenhum concílio para determinar que livros eram inspirados ou não, mas a igreja por si só chegou a esse consenso. Aqueles livros que estão no Novo Testamento foram designados não pela livre escolha da igreja, como se ela pudesse ter podido escolher outros. Os livros que estão no Novo Testamento estavam no desígnio de Deus desde o princípio. Aliás, há alguns católicos, teólogos hoje, que falam até como se os livros do Novo Testamento não tivessem sido planejados para ser compostos com o do Velho como escritura, mas que isso aconteceu por decisão da igreja. Nós vamos ver como isso não é verdade. Já na época dos apóstolos, o que tinha sido escrito já era reconhecido como escritura, mesmo naquele tempo. Lá na Epístola de Pedro, veja só, segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 16, Pedro está falando de Paulo, verso 15 primeiro, então. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Note, Pedro fala que os indoutos, ignorantes, torcem as cartas de Paulo como fazem com o restante das escrituras. Então ele está considerando as cartas, aquela época já escritas por Paulo, como fazendo parte das escrituras. Não foi uma decisão arbitrária da igreja que colocou nas escrituras, faziam parte das escrituras já assim reconhecidas nos dias dos apóstolos. Na carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz que o pastor é digno de ser remunerado, ele cita uma passagem do Velho Testamento: não atarás a boca do boi quando ele trabalha, e ele cita o apóstolo Paulo a Timóteo como sendo escritura. Ele diz como está escrito. Aí ele cita uma parte do Evangelho de Lucas, quando Jesus enviou os discípulos dizendo: digno é o obreiro do seu salário. Então Paulo chama o Evangelho de Lucas de escritura. Pedro chama as cartas de Paulo de escrituras. Foram do propósito de Deus e não da escolha do homem que fossem parte das escrituras sagradas, tudo que se contém no Novo Testamento. Nós vemos isso lá no Evangelho de João também. Veja aí João, capítulo de número 14. João 14, versículo 26. Jesus fala do Espírito Santo que enviará para os apóstolos e diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, as epístolas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, os evangelhos, que falam daquilo que Jesus disse.
Aqui em João 16:13, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, as epístolas, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, o Apocalipse. O que Jesus diz é que o Espírito Santo guiará a toda a verdade. Ele diz que o Espírito Santo anunciará o que há de vir e que o Espírito Santo recordará aquilo que Jesus disse aos discípulos. O que Jesus disse aos discípulos nos evangelhos: guiar a toda a verdade, ensinar todas as coisas, as epístolas, ensinar o que há de vir, o Apocalipse. Portanto, fora o propósito de Deus desde o início a composição do Novo Testamento. E, meus irmãos, o Novo Testamento com o Velho encerram as Escrituras. Aqui nós temos a nossa única regra de fé e de prática. Não aceitamos a tradição dos homens, não aceitamos o livro mormon, não aceitamos novas revelações como as da fundadora do Adventismo no sétimo dia, a senhora Ellen White. Nós só aceitamos aquilo que está nas Escrituras, a nossa única regra de fé e prática. Esse livro é que nos apresenta o Cristo de Deus, o verdadeiro Filho de Deus. Nós não cremos em Jesus conforme o nosso gosto, preferência e imaginação, conforme as representações cinematográficas. Nós cremos no Cristo, do propósito de Deus, o que foi prometido a Abraão, o descendente de Davi, o Verbo que se fez carne, o Cristo que é o justo, que como homem, na sua boca não se achou engano, de quem o Pai disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, mas que veio para morrer por você numa cruz, para cumprir as sombras da lei, quando na época da lei se ofereciam sacrifícios de animais pelo pecado, mas como disse João Batista, ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o verdadeiro sacrifício. Sua morte na cruz é aquela que pode nos salvar. A mensagem que pregamos é a mensagem da cruz. O sangue que ali Jesus derramou pode purificar de todo o pecado. Nele há remissão para a culpa, perdão para os pecados praticados. Em sua carne rasgada há o caminho de volta para o Pai. Esse Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Está à destra de Deus, onde intercede pelos crentes. Há de voltar para a sua igreja, para o seu povo, para levar-nos daqui para a sua glória. E esse Jesus está conosco hoje aqui através do Espírito Santo. E se você se arrepender dos seus pecados, como a Bíblia o diz, e olhar para o Cristo que por você morreu, e ir com o seu coração na direção daquele que está ressuscitado dentre os mortos, entregar a vida a Ele, confiando nele como seu único Salvador, você terá salvação. À época da Reforma, o Evangelho estava ocultado, não só porque a Bíblia estava em latim, não traduzida para a língua comum do povo, mas porque o povo era proibido de ler. A mensagem estava corrompida pelas tradições humanas que a ela foram acrescentadas, por pessoas que usurparam o direito de dar entendimento às outras do que era a revelação de Deus. Mas Deus lhe mandou esse livro como uma carta. Ele é um livro aberto para você. Examine as Escrituras, olhe, encontre Jesus. O Jesus que estamos pregando hoje aqui é o Jesus desse livro. Receba-o como Salvador nessa noite. E como diz João, você terá vida em seu nome. Estas coisas foram escritas para que você confie no Filho de Deus. E para que, confiando, você tenha vida eterna em seu nome. Vamos ficar de pé.